Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. No primeiro dia da semana, foi Maria Madalena ao sepulcro de manhã, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Partiu, pois, Pedro com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam ambos juntos, mas o outro discípulo corria mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Tendo-se inclinado, viu os lençóis postos no chão, mas não entrou. Chegou depois Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os lençóis postos no chão e o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual não estava com os lençóis, mas dobrado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Com efeito, ainda não entendiam a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Comentário. João 20, de 1 a 9. São João Crisóstomo. Havendo já passado o sábado que os obrigava ao descanso, Maria Madalena, não podendo mais ficar parada, foi até a sepultura no romper do dia, buscando encontrar ali algum consolo. Daí que esteja dito: no primeiro dia da semana foi Maria Madalena ao sepulcro de manhã, sendo ainda escuro. O Senhor ressuscitou sem rolar a pedra ou romper os selos que obstruíam a passagem do sepulcro. Como era necessário, porém, dar isto a conhecer também aos outros, o sepulcro foi aberto após a ressurreição, para que crescem que realmente aconteceu. É o que se passou com Maria. Vendo a pedra removida, não entrou nem examinou, mas, impelida pelo amor, correu aos discípulos com pressa. Não tinha recebido ainda a evidência da ressurreição, crendo apenas que o corpo fora levado embora. O evangelista não privou a mulher desta honra, nem considerou vergonhoso receber dela a notícia do sumiço do Senhor. Assim que ouviram, cheios de zelo, foram com pressa ao sepulcro. Maria Madalena, aproximando-se, observa os lençóis depostos. Daí que siga. Tendo-se inclinado, viu os lençóis postos no chão. Contudo, não leva mais a fundo o seu exame, mas para por aí. E isto é o significado do que segue, mas não entrou. Já Pedro, fogoso como era, entra, inspeciona tudo com diligência e enxerga mais longe. Por isso segue. Chegou depois Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os lençóis postos no chão e o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual não estava com os lençóis, mas dobrado no lugar à parte, circunstância esta que apontava para a ressurreição. Afinal, se realmente o tivessem transferido, não lhe teriam despido o corpo, e se o tivessem roubado, não teriam tido cuidado de juntar o sudário, dobrá-lo e pô-lo de parte dos demais lençóis, mas simplesmente levariam o corpo como estava. Por isso, João fez questão de adiantar que Nosso Senhor foi sepultado com mirra, material que gruda os lençóis ao corpo, justamente para que não caias no engodo dos que dizem que foi roubado. O ladrão, afinal, não seria louco de dedicar tanto do seu esforço e tempo a um trabalho de modo inútil, de todo inútil. Pois bem, depois de Pedro, entrou também João, daí que siga. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao sepulcro, viu e creu. Comentário João 20, de 1 a 9. Santo Agostinho. Sem sombra de dúvida, Maria Madalena, das mulheres que serviam Jesus, era a mais fervorosa no amor, e por isso, com razão, João conta apenas dela, calando as outras que com ela estiveram, conforme narram os outros evangelistas. O primeiro dia da semana é aquele que o cristão chama de domingo, ou dia do Senhor,
em homenagem à ressurreição do Senhor, e que Mateus também chama de primeiro dia da semana. Que Marcos, neste ponto, diga de manhã cedo, quando o sol já era nascido, não entra em contradição com o que diz João, sendo ainda escuro, pois ao nascer do dia ainda resta um pouco de trevas, que tanto mais se enfraquecem quanto mais rompe a luz. Ademais, não se deve tomar a indicação de Marcos, de manhã cedo, nascido já o sol, como se o sol já pudesse ser visto acima da linha do horizonte e sobre a terra. Antes, Marcos usa a expressão no mesmo sentido em que, para falar de algo feito muito cedo, pela madrugada, dizemos ao romper do dia, ao nascer do sol, isto é, quando o sol estava perto de chegar a estas partes. Logo, já se passara aquilo que apenas Mateus conta, do terremoto, do rolamento da pedra e do pavor dos guardas. João costuma referir-se a si dizendo, aquele que Jesus amava, porque Jesus, embora amasse todos, tinha por ele um amor mais profundo e íntimo que pelos demais, e disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Em alguns manuscritos gregos, Maria Madalena diz, levaram o meu Senhor, que pode indicar da parte dela uma inclinação mais profunda ao amor ou à submissão. Mas na maior parte dos manuscritos que temos à mão, isto não parece. O evangelista, depois de dizer foram ao sepulcro, volta um pouco sobre seus passos para contar como ali chegaram. E então diz: corriam ambos juntos, mas o outro discípulo corria mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. O discípulo que chegou primeiro é o próprio evangelista, mas ele o conta como se falasse do outro. Há quem pense que João cria desde aquele momento da ressurreição de Jesus, mas, pelo que se segue, não é o que parece. O apóstolo viu o sepulcro sem corpo e acreditou no que disse a mulher, pois segue. Com efeito, ainda não entendiam a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Não creu de imediato, pois na ressurreição, pois nem sabia que o Senhor deveria ressuscitar. Ora, sempre que da boca do Senhor ouviam falar em ressurreição, ainda que lhes falasse em termos claríssimos, não compreendiam, acostumados como estavam às suas parábolas, e buscavam na sua fala sempre algum sentido oculto. Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 10 a 18. Depois os discípulos voltaram para sua casa. Entretanto, Maria conservava-se da parte de fora do sepulcro chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde fora posto o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés. Eles disseram-lhe: mulher, por que choras? Respondeu-lhes: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ditas essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus disse-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu irei buscá-lo. Jesus disse-lhe: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe em hebraico: Rabouni, que quer dizer mestre. Jesus disse-lhe: não me retenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Foi Maria Madalena dar a nova aos discípulos. Vi o Senhor, e ele disse-me essas coisas. Palavra da salvação. Comentário João 20, de 10 a 18. Santo Agostinho. Isto é, voltaram para a casa onde moravam,
e de onde saíram para correr ao sepulcro. Pois bem, enquanto os homens se retiravam, o sexo mais fraco era mantido ali pelo afeto mais forte. Daí que siga. Entretanto, Maria conservava-se da parte de fora do sepulcro chorando. Isto é, conservava-se fora da gruta onde estava o sepulcro de pedra, mas dentro de um espaço em que ela e as outras mulheres já haviam estado, pois na entrada da tumba havia uma horta. Os olhos, que haviam buscado o Senhor e nada encontrado, agora se davam às lágrimas, mais desconsoladas pelo roubo do corpo que pela morte no lenho, pois, como se não bastasse terem tirado a vida de tão grande mestre, agora já não restava nem mesmo a sua memória. Maria, junto com as outras mulheres, tinha visto o anjo sentado à direita do sepulcro, sobre a pedra que fora rolada de sua abertura, e, enquanto chorava, ao som de suas palavras, moveu-se a olhar o sepulcro. Voltava o olhar porque sua agonia era demasiada, e não queria crer nos seus olhos nem nos dos discípulos. Ou será que foi impedida a olhar por inspiração divina? Por que que um se sentava à cabeça, o outro aos pés? Será que é porque o que em grego se chama anjo, em latim se chama núncio e em português mensageiro, dando a entender que o evangelho de Cristo deve ser anunciado desta maneira, da cabeça aos pés, do início ao fim? Mas ela, pensando que perguntavam por não saberem, revela-lhes a causa das lágrimas. Porque levaram o meu Senhor. Chama de seu Senhor os restos mortais de seu Senhor, designando a parte com o todo, do mesmo modo como todos confessamos que Jesus Cristo, Filho de Deus, foi sepultado, quando na verdade apenas sua carne foi sepultada. Segue, e não sei onde o puseram. Esta era a maior causa de agonia, não saber aonde ir para aliviar a agonia. Aqui devemos supor que os anjos se levantaram para que fossem vistos de pé, como Lucas relata que foram vistos. Mas então já chegara a hora em que, conforme os anjos haviam pronunciado indiretamente, vetando que chorasse, o choro se converteria em gozo. Daí que siga. Ditas essas palavras, voltou-se para trás. Ou ainda, Maria Madalena, porque só se voltava com o corpo, pensou que Nosso Senhor fosse quem não era. Voltando-se em seguida com o coração, reconheceu-o. Ninguém, todavia, repreenda esta mulher por ter chamado um relés hortelã de Senhor e o Altíssimo Jesus de Mestre, isto é, de professor. Com o primeiro termo, honrava o homem a quem pedia um favor. Com o segundo, reconhecia o professor de quem aprendia a discernir as coisas humanas e divinas. É num sentido, portanto, que ela diz Senhor na frase, levaram o meu Senhor, e em outro, na frase, Senhor, se tu o levaste. Mas, se não pode ser tocado enquanto está sobre a terra, como poderá o homem tocá-lo sentado no céu? E é certo, ademais, que antes da ascensão se ofereceu a seus discípulos para ser tocado, dizendo como atesta Lucas, apalpai e vede, porque um espírito não tem carne nem osso, nem ossos. Pois bem, haverá alguém tão inepto a ponto de afirmar que Nosso Senhor, antes de ascender ao Pai, se deixou ser tocado apenas pelos discípulos, mas que, enquanto não subisse ao Pai, não conseguiu que o tocassem as mulheres? Ora, lê-se que mesmo as mulheres tocaram Jesus depois da ressurreição e antes da ascensão ao Pai, e que dentre elas estava, segundo conta Mateus, a própria Maria Madalena. Portanto, dessa afirmação devemos depreender ou que naquela mulher está prefigurada a igreja dos gentios, que não creu no Cristo senão depois da ascensão ao Pai, ou que Jesus queria que crescem nele, isto é, o tocassem espiritualmente,
de tal modo que considerassem o Pai e ele um só. Com efeito, nosso Senhor, de certa forma, ascende ao Pai para todo homem que avança o suficiente em espírito, a ponto de reconhecê-lo, em seu juízo interior, como igual ao Pai. Como, afinal, poderia alguém afirmar que Maria Madalena não cria carnalmente em Jesus se o chorava como se chora um homem? O toque é como o último grau do conhecimento. Nosso Senhor não queria por fim ali a dedicação daquele coração para consigo, a fim de que Maria apenas suspeitasse, mas não tivesse plena certeza do que via. Ou ainda, nosso Senhor não diz nosso Pai, e sim meu Pai e vosso Pai. Ou seja, meu Pai de uma maneira e vosso de outra. Meu por natureza, vosso por graça. Tampouco diz nosso Deus, mas meu Deus, pois na medida em que sou homem, estou abaixo dele. E vosso Deus, já que entre vós e ele sou o mediador. Nesse momento, ela caiu do sepulcro, saiu do sepulcro, quer dizer, saiu daquele espaço com jardim, à entrada da gruta. Junto com ela saíram também as outras, as quais, segundo Marcos, foram invadidas de tremor e de pavor e não conseguiam dizer nada a ninguém, isto é, a nenhum dos outros. Daí que também aqui esteja dito: foi Maria Madalena dar a nova aos discípulos. Viu o Senhor. E ele disse-me essas coisas. Enquanto as mulheres voltavam do sepulcro, Mateus conta que Jesus lhes saiu ao encontro e disse: Eu vos saúdo. Disto devemos colher que elas, quando foram ao sepulcro, 2 vezes conversaram com os anjos e 2 vezes com o próprio Senhor. A primeira, quando Maria o confundiu com o hortelão. A segunda, quando topou com elas no caminho para assegurá-las pela repetição. E é então que Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, não sozinha, mas junto com as outras, como conta Lucas.